Fala, moçada do esporte, muito bom dia, estamos chegando, mais um Papo com Zara pela TV. Todo dia, meu convidado de hoje, Anselmo da Costa, diz que foi goleiro, nunca apresentou uma foto, árbitro de futebol, ele efetivamente foi. Muito obrigado pela presença, Anselmo, tudo bem? Como é que você está? Satisfação estar aqui com você, cara. Esse negócio de futebol, faz acho que uns 40 anos que eu te conheço, e você falou que foi goleiro. Bom, a história foi goleiro mesmo? A história diz, né, Zara? Porque eu e você, no mano a mano ali, tudo bem, mas agora a gente tem o público aqui na frente. Não, a história diz. Eu comecei na base do Guarani, né? E por lá militei faz bastante tempo, na década de 80 mais ou menos. Aí do Guarani eu fui convidado a fazer um teste no São Paulo, eu e o Mazola, lembra do Mazola, centroavante? Que jogou na Ponte. Jogou na Ponte. Depois é treinador, o Mazola Júnior, não é isso? Assinou o contrato com o Ituano essa semana. É mesmo? É. Eu e o Mazola fomos fazer um teste, os dois foram aprovados e eu fiquei no São Paulo por um ano e meio, mais ou menos. Joguei com o Silas, com o Miller, toda aquela garotada. O Silas era mais velho. Você era menudo? Eu era geração menudo lá do... Cabelinho, é mesmo? Não, é brincadeira. Mário Travalini era o treinador do profissional, né? Mas depois veio o Cilinho, né? Cilinho. Então eu militei no São Paulo durante um ano e meio. Depois do São Paulo eu fui acabei, o Júlio Mazzi da TV Bandeirantes me levou para os Estados Unidos. Me acabou largando lá, não deu muito certo não. Mas eu joguei para o Denver Comets e joguei para o Miami Freedom. Tive o privilégio de jogar com o Cubidias, Oliver Ha, que foi Rapaz, é sério mesmo isso daí, Anselmo? Verdade. Cubidias, Oliver Ha. Eu joguei para o time da Panam, Companhia Aérea, por isso que eu conheci todos os Estados Unidos. Então, a gente era junto com a comissaria de bordo, a gente ia fazer jogo exibicionista e depois voltava para Miami, que é onde eu morava na época. Né? Entendi. Mas aí o futebol não parou por aí. Porque quem que colocou o ponto final na sua carreira? Foi a esposa, né? Mas aí eu fui para a arbitragem, né? Aí eu nunca consegui ficar longe do futebol, então comecei, na verdade, eu apitei alguns jogos nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil. Tá. Aí cheguei, estava aberta a inscrição, demorava uma semana para findar, naquela época tinha vestibular para entrar na federação. Aí eu fui aprovado e comecei a carreira de árbitro, e isso em 1995. Aí, passado o curso, que era de um ano mais ou menos, a gente foi para o estágio. No meu segundo escala de estágio, a gente começa como bandeirinha, essas coisas, né? Na época era bandeirinha, hoje assistente. Mas no meu segundo E continua sendo bandeirinha, né? Não deixa de ser. Só mudou o nome. A nomenclatura. E no meu segundo estágio, em Guarujá, o árbitro faltou, o árbitro principal. Eu era o assistente. E eu, como era assistente número 1, eu fui assumir. Já expulsei uns 5 e tal, e os caras gostaram. Você era polêmico, né? Sempre fui, né? Mas, Anselmo, você está com quantos anos? Eu, a verdade, 59. 59? 59. Mas está parecendo que está com os 45, você está bem aí, está com o cabelo... Tá começando a grisar. Eu também comecei a pintar, Anselmo. Os caras falavam, mas você não fica velho. Então eu meti uma tinta branca aqui para passar uma imagem de... O velho é só por fora, por dentro que vale a gente... Ô, Anselmo, você é de onde? Nasceu onde? Sou nascido em São Paulo. São Paulo. E veio aqui para... Vim a Campinas, né? A família, meu avô era empresário. A gente veio para a empresa Superchrome em Campinas, que o meu avô trouxe toda a família. Tá. E aí estudei tudo em Campinas, mas vivi pouco. Há 17 anos eu saí para o mundo, né? E aqui em Americana, quando que você aportou aqui? Americana, quando eu me casei, em 1990. Dona Raquel é de Americana? A Dona Raquel é de Americana, 1989. Tá. Ela não é de Americana, não, ela é de Campinas. Tá. Aí o pai dela tinha um comércio aqui, a gente acabou vindo para cá. E casamos. E aí bebeu a água daqui e não abandonou mais. Fiquei por aqui, a cidade me acolheu de braços abertos. Os meninos, antigamente era Anselminho, né? Agora é Anselmo Júnior, né? Anselmo Júnior e o Vinícius. E o Vinícius, né? São nascidos aqui em Americana. São nascidos aqui, tudo. São aqui em Americana. E desde sempre você gostou de futebol, sempre jogava bola na rua, no campinho da esquina? Arrancava os dedão na rua, eu sempre era apaixonado por bola, dormia e acordava com bola. Desde que você se conhece por gente? Desde pequeno eu era apaixonado por futebol. E aí você se aventurou como goleiro, você também teve uma passagem pelo Primavera, não então, foi? Aí na minha volta para os Estados Unidos eu fui para o Primavera em Indaiatuba. Aí a gente eu disputei 3 anos a segunda ano. Eu fui contratado depois de um jogo que teve aqui, Rio Branco e Primavera, que o Rio Branco meteu 6-0 no Primavera. Nós tinha 500 mil pessoas no Décio Vita. Estava lotado. Tá. Barrancão, na época, né? Eu lembro desse jogo.
Aí, Sou das antigas após também. esse jogo, foi mandado embora meio time do Primavera e eles acabaram me contratando. Tá. Aí nós disputamos a segunda divisão. Fomos muito bem, cara. A gente perdeu a vaga na época que ia pro Pacaembu, lembra que ia Fazia um quadrangular, né? Quadrangular no Pacaembu. Nós Sim. perdemos a vaga pro Bragantino, mas foi pelas portas dos fundos, porque no futebol mesmo, quem fez o gol em mim, que eliminou nós, foi o Vaguinho. Lembra do Vaguinho, que foi treinador? O Vaguinho Dias? Aqui de Sumaré, o Vaguinho. Ele fez um gol, Bragantino e Primavera, 0-0 o jogo. O juizão chegou para mim e falou, eu tenho filho para criar, os caras vão ganhar. Aí meteram uma bola pro Vaguinho, o Vaguinho meteu lá no ninho da coruja, sem chance. Tá. Mas a gente foi eliminado pelo Bragantino e eu tomei o terceiro amarelo contra o Bragantino e o jogo final era em casa contra o Independente. O Fábio, goleiro que era da Ponte, ele voltou a titularidade desse jogo porque eu estava fora. Aí o Bragantino era subsede da Ponte Preta e o Fábio ainda era da Ponte Preta. Dizem que ele acabou soltando uma bola aos 40 do segundo tempo, o Independente ganhou de nós, aí o Bragantino ganhou, o Bragantino que subiu. E aí o Bragantino subiu. O Anselmo, e você ficou com uma pontinha assim de frustração por não ter ido mais à frente como goleiro, ou você acha que foi até onde dava para ter ido? Dizem que o futebol perdeu um grande goleiro, né? Mas, Meu Deus. mas eu acho que eu fui no limite. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, Zara, eu fiz com muito amor, com muito carinho. E quando a gente perde vamos falar a palavra certa, aquele tesão pelo que você está fazendo, Sim. eu acho que é o momento de você deixar que outros vão no seu caminho, entendeu? Então, o futebol, naquele momento, eu num time de segunda divisão sem quase nenhuma estrutura, eu falei, não quero isso para minha vida, eu quero alçar alguma coisa melhor do que isso, entendeu? E ali o futebol, acabei deixando o futebol. Deixando entre aspas, né? Porque depois eu vim ser árbitro e na arbitragem eu acabei me sucedendo muito bem, né? Beleza, vamos falar já da arbitragem. Aliás, foi goleiro, depois virou árbitro. Duas funções tranquilas dentro do futebol. Nós estamos com o papo com o Zara, patrocínio exclusivo de Tatu Shopping Frutas. Um abraço para o Geraldo, para o João, para o Davi, para o Antônio, para toda a equipe do Tatu. Não é só o hortifruti. O hortifruti é fenomenal. Aliás, hoje acho que não vai ter jeito. Vou ter que abrir essa uva aqui. A galera quer judiar de nós, da Costa. Olha, cara, mas tem a padaria, tem o açougue, tem a adega. É muito bom. Né? É fantástico o Tatu, que fica na rua Quintino Bocaiúva, no centro de Americana, pertinho de onde era a sede social do Rio Branco. Você chegou a brincar de carnaval lá no Rio Branco ou não é da sua época? Não é? Então você não tem saudosismo para você não ali, tem, né? Eu era do Regatas de Campinas. Isso é outro lá nível, baile, né? Lá, o baile do vermelhinho lá, né? Como que é? Baile do vermelhinho. Do vermelhinho? O Regatas é vermelho e branco. Tá. E o tradicional lá era o baile do vermelhinho? É de sexta-feira, né? Sexta-feira de carnaval e até na quarta-feira de cinza, né? Que foi semana passada, né? Vai ser, porque o programa é gravado, viu, gente? Não tem... eu não escondo de ninguém, o programa é gravado. Nós estamos gravando na semana do carnaval, só que está indo para o ar depois do carnaval. Aliás, ele falou que nessa semana o Mazola assumiu o Ituano. Pode ser que quando estiver indo para o ar ele já tenha caído, né? Tem esse problema. Pode ser. Galera, rápido intervalo comercial com o nosso Raulzinho. Eu volto já no papo com Anselmo da Costa. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem.
Estou de volta, Papo com Zara, oferecimento de Tatu Shopping Frutas. Uma fruta mais deliciosa que a outra. Ô, Anselmo da Costa, aí você encerrou a carreira de goleiro. Mas você tinha fama de frangueiro ou não carregou isso? Olha, Zara, tem tanta história. Tomou algum frango? Vários. Uma vez contra o São Quem Caetano. nunca, né? Contra o São Caetano, na verdade, não era São Caetano, era Saad, né? Saad? É, Nossa. o campo era tudo aberto e tudo mais. E o titular tinha... são histórias de futebol, né, Zara? Sim. No jogo anterior contra Itapetininga, Derac de Itapetininga. Ganhou motorrádio. Né? A moto deu uns rolês por aí. O rádio Mas eu ganhei uma corrente de ouro do presidente. É mesmo? Acabou o jogo. Com moral, hein? Pô, tava com moral. Aí fui todo jeito, né? Enchi o peito. 10 minutos de jogo, o cara chutou. Na época não usava meia para cima do joelho e você já usava? Não, já usava. Já, é estilo, eu né? era mala. Tá. Aí o cara na linha de fuder um bico, a bola fez uma curva e entrou na gaveta do lado de lá. 1 minuto de jogo. 1 minuto? Aí o cara chutou uma bola de longe, eu fui fazer o encaixe dela erradamente, de lado, para lançar pro cara que eu vi que estava já saindo sozinho. Eu só caí e escutei a bola passar por baixo aqui. O cara da rádio atrás, um frangaço. Os repórteres, porque eu fui repórter de campo muitos anos. Ficava atrás do gol. A gente ficava atrás do gol, todo mundo... Para encerrar, no último lance, eu meti um voador no cara dentro da área, pênalti. Eu falei, agora cata o pênalti, saiu bem, né? Que nada. Bola matando uma torcida em todo canto. Então, esse jogo foi marcante como de frango, né? De frango, né? Teve um... E a grande defesa, qual que foi? Aquela memorável, inesquecível. Eu fiz grandes jogos, Zara, mesmo pelo São Paulo. Mas mesmo... aquela, assim, inesquecível. Palmeiras e São Paulo, na preliminar do Clássico, no Morumbi, jogava Gerson Caçapa, Edu, no Palmeiras, o Edu... Edu Manga. O Edu Manga. Tá. O nosso tinha Miller, tinha vários jogadores que também era de um porte bom. E 0x0 o jogo, meteram uma bola nas costas da zaga, o Morumbi já estava cheio. Naquela época, as duas torcidas, né? Meteram uma bola nas casas da zaga, entrou... Que era o jogo do aspirante que tinha que eliminar. O pessoal ia para assistir o aspirante, né? Isso. Porque tinha uma garotada muito boa de bola. Isso. O cara meteu nas costas da zaga, o Gerson Caçapa saiu na cara a cara comigo, o cara chutou, eu no chão, consegui dar um tapa, a bola subiu. Quando ele foi cabecear para fazer o gol, eu saí do chão, tirei da cabeça dele. Essa foi uma grande defesa. Acabou o jogo. Foi marcante. Eu fui o melhor homem em campo, mesmo a gente perdendo de 1-0, eu fui o melhor homem em campo. Aí o Cidinho, lembra do Cidinho, treinador? Treino aquele Campinas, né? Ele trabalhou no Rio Branco. Quis me levar pro Palmeiras, eu falei, não, estou bem no São Paulo, aí... Ainda mais o Palmeiras, né? Eu acabei... Agora você pode falar as coisas, pô, não tem mais problema, né? É que tem o Palmeiras. Não, Palmeiras, você é corintiano. Não, eu vou te falar... Então, vamos entrar nesse debate. Eu vou te falar uma coisa que você não Ninguém vai sabe. pro futebol sem torcer para algum tipo de... Não, mas é lógico, eu sempre fui corintiano, Sim. mas não distante disso, se fosse o Tevez do Pacaembu... Eu me lembro desse jogo. Mas assim, de goleiro... Do gol, do lado do gol da entrada do campo, não foi? Foi isso mesmo. Exato. Mas só para você ter uma ideia, eu fiz teste no Palmeiras. Verdade. O Lazarim, o treinador era Lazarim de Campinas. Esse eu não lembro. Ele era de Campinas, inclusive na ida de Campinas, eu morava em Campinas, na ida de Campinas na época era o Parque Antártica, né? A gente morava numa pensão do lado do Parque Antártica. Tá. Na ida, no caminho, a gente ia de ônibus da Cometa, né? Eu botei a malinha na ponta, sentei na janela, o Lazarim aqui, a primeira curva do ônibus. Minha mala veio na cabeça do treinador. Já caiu ali. Mas eu cheguei a fazer teste. O Palmeiras, na época, era o Zete, já estava no... Não, Zete não, Martorelli, era goleiro do Palmeiras. Depois virou presidente do sindicato. Isso aí. Isso é a época do Palmeiras. Então, eu tive o privilégio eu fiz alguns amistosos com o Palmeiras, mas aí acho que acabei não dando certo no Palmeiras. Aliás, a gente estava até brincando aqui. É óbvio que todo mundo que vai para futebol... Sim, não pode ser tem um hipócrita, time, né? lógico, os caras querem esconder tudo. Você apitou jogos do Palmeiras, tudo aí, evidentemente, que não é nem questão do profissionalismo, é questão
Do caráter, Do caráter. você, Nunca. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas você pitou o jogo do Corinthians, que expulsou o Tevez. Vários. Você acha que não seria válido? O Anselmo chegou lá para preencher a fichinha. Que time torce? Não, você tinha isso. Mas não escalar no jogo do Não, time, ou não tem nada a ver? Não, Anselmo? eu acho que aí você fazer seria muito seletivo, né? Eu podia chegar e mentir, né? Acho que a gente tem que falar a verdade sempre, né, Zé? E ser profissional. Na verdade, lá era o personagem árbitro Anselmo da Costa. Tá. Então, eu tinha que vestir um personagem que eu tinha que atuar com a maior justiça possível. Aplicando a regra. Aplicando a regra. Queira bem ou não. Errar, vai errar, porque eu sou um ser humano normal. Sim. Não tinha VAR, apesar que eu acho que o VAR é uma invenção de uma pessoa que mal qualificada do futebol nacional. O VAR ele veio para justificar... Você é contra o VAR? Não seria contra. Como é usado no Brasil, sim. Por quê? O VAR ele vem para ajustar o árbitro. O árbitro se escondeu atrás do VAR. Concordo. Ele não tem mais personalidade. Imagine você tirar a personalidade do árbitro. Foi o que o VAR fez. Então, eu acho que o futebol perdeu muito a essência com isso. Ficou algo metódico. Se eu errar, o VAR corrige e está tudo certo. Não. Se o árbitro errar e o VAR corrigir, o árbitro tem que ser punido. Não é punido. O árbitro tem que entender que ele tem que acertar. Vai acertar todos? É lógico que não, mas ele tem que ter Mas não pode errar tudo também, né? Hoje erra tudo, entendeu? Isso que infelizmente acontece. Mas na passagem minha de futebol foi essa daí que eu te falei, como jogador. E quem é jogador não consegue ficar fora com a personalidade forte que eu sempre tive no futebol, na minha vida, eu não conseguiria ficar fora do futebol. Eu ia te fazer essa pergunta, aí você encerrou como goleiro. Como goleiro. Tá. Aí você ficou... O que você fez? Você foi trabalhar? Sempre, né? Abriu Eu já trabalhava como é que em é? turismo em Campinas, quando foi assim, eu vou contar a particularidade até da minha vida, tá? Mas quando eu estava no futebol no São Paulo, você terminava o campeonato final de novembro e só voltava em março. Esse era o campeonato juvenil, juniores. Era assim, você ficava nessa janela não tinha isso, sem fazer aquilo, nada. né? Não tinha Juvenil, já júnior, hoje participar sempre. Tá. Tinha as divisões certas e os campeonatos certos, então voltava para o campeonato. Tá. Então você ficava 4 meses ausente, né? Apesar que o São Paulo pagava até os meses que você ficava ausente. Nesse intervalo, eu retorno para casa, vou descansar, garotão, 17 anos, tal, né? Só queria ir pro clube. Idade. Aí uma dessas vezes, assistindo Sessão da Tarde, o pai passou para ir trabalhar, mancando que tinha problema de varizes, a mãe viu eu deitado no sofá assistindo Sessão da Tarde. E o Foi lá bonitão, como é que é? Desligou a televisão e falou, como é que é? Aquilo bateu forte. Tá. No outro dia já tinha arrumado emprego. Tá. Entendeu? Então fui trabalhar, fui começar a cuidar da minha vida. E fui ser vendedor de consórcio. Nunca tinha trabalhado com isso. Fui ser vendedor de consórcio. No primeiro mês fui o melhor vendedor. Porque eu sempre fiz com muita intensidade as minhas coisas. Numa dessas, eu fui visitar uma agência de viagem que chamava-se Bradesco Turismo, que era em Campinas, em frente ao Correio. E o cara falou, gerente, não, senta aí, deixa eu ver. Correio de carta, não correio jornal, né? Não, correio de carta. Era na Glicério. Tinha ou tem ainda? Campinas é na Glicério, é um prédio sem cruz. tá. Em frente era o Bradesco, que era o Foi por banco. causa do jornal Correio. Sim, era o Banco Bradesco e a agência do lado, chamava-se Bradesco Turismo. Tá. Os bancos antigamente tinham a sua agência de viagem, porque tinha uma carteira muito grande de cliente. Aí o gerente falou, não, quero ver. Aí eu expliquei tudo de consórcio, falou, não vou comprar nada. Puto, fiquei puto com o cara. Fez eu gastar quase 2 horas aqui, né? Mas eu quero contratar você como vendedor. Eu falei, consórcio, isso eu fazia um mês que eu estava trabalhando. Final de dezembro, eu falei, puta, na rua, puta sol, tal, aqui ar-condicionado, tudo. Eu falei, vou começar a trabalhar. Primeiro mês eu fui o melhor vendedor da agência. Aí comecei no turismo, porque realmente eu gostava daquilo. Eu sempre gostei, Zara, de fazer as pessoas felizes. Essa foi a minha essência de vida. Seja ela onde for, no futebol, eu era o cara brincalhão, eu era o cara do vestiário, eu era o cara que unia todo mundo. Na arbitragem, depois a gente vai contar um pouco mais, mas na arbitragem eu sempre fui um cara que não gostei do sistema, mas eu gostava dos amigos, entendeu? E você tem poucos amigos, você sabe disso, Exatamente. Principalmente na arbitragem. Aí eu acabei sendo um cara aglutinador, gostei do negócio. Quando eu voltei no São Paulo, em março, eu fui mandado embora. Eu falei, o negócio meu realmente é trabalhar. Eu já estava na idade para querer casar, naquela época, 18, 19 anos, você queria casar já, né? Acabei casando com 23. Aí eu acabei indo para o trabalho do turismo, que eu militei bastante tempo e foi o que eu gostei de fazer e foi aí que eu abri minha empresa.
Show de bola. Rápido intervalo comercial, já já eu volto para o bloco final, em nome de Tatu Shopping Frutas. Segura aí, rapidão. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Vou continuar conversando com o Anselmo da Costa, nosso bloco final, Papo com Zara, desta terça-feira. O Anselmo encerrou a carreira, arrumou um emprego e daí você resolveu, não aguento ficar longe do futebol, vou virar árbitro. Na verdade, quando eu trabalhava com turismo, eu fui aos Estados Unidos, né, por levar grupo, essas coisas já desde aquela época, né, que eu faço Disney fazem 47 anos que eu faço Disney, né. Então eu fui levar grupos e acabei gostando e acabei apitando um jogo lá num tempo que a gente teve lá e eu gostei. E quando cheguei aqui estava aberta a inscrição na federação. Fiz vestibular, entrei na FPF e fui ser árbitro, como eu contei desde aquele começo lá. Aí a carreira decolou. Você chegou a ser aspirante FIFA. Aspirante FIFA. Você não sabe, mas depois do Paulo César de Oliveira, eu fui o árbitro que mais rápido subi. Eu estava na terceira divisão, pulei a segunda e fui fazer a primeira divisão. Foi num jogo São Caetano e Garça, em Garça. Eu dei um pênalti aos 45 a favor do São Caetano, contra o Garça, um pênalti claro. E a casa caiu, né? Todo mundo queria matar eu lá em Garça. Saiu de Camburão ou não? Saí de Camburão, primeira vez saí de Camburão. Mas teve mais vezes que você saiu de Camburão? Não, foi uma das poucas vezes. Bom, o árbitro que não saiu de Camburão não é árbitro. Em Garça, e fala que praga de árbitro pega, né? Porque o Garça nunca mais existiu, né? Mas em Garça, aí daquele jogo eu fui fazer Guarani e Araçatuba, primeira divisão. Daquele jogo eu fui para a primeira divisão, sem ter feito a segunda divisão. Você marcou quantos jogos você fez como profissional, árbitro profissional? Se contar, porque a gente conta desde juvenil, infantil, essas coisas, né? Mas eu fiz 700 jogos. 700 jogos? Eu cheguei a fazer 100 jogos da Série A do Brasileiro. Qual jogo tem a defesa inesquecível no Morumbi contra o Palmeiras? Tem o frango inesquecível em São Caetano do Sul contra o Saad. E o jogo inesquecível, aquele que você detonou foi bem pra caramba e aquele que você achou que você não foi legal. Na verdade, Zara, teve muitos jogos. 100 jogos é muita coisa, né? De Série A, né? Então, na verdade, eu tive o privilégio de ser o primeiro árbitro americanense a fazer uma final do Campeonato Paulista. Corinthians e Botafogo de Ribeirão. Você apitou lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão Preto. Foi 3-0, Marcelinho Carioca e tudo mais. Aquele jogo, para mim, foi um divisor de água, né? Depois disso, eu peguei brasileiro. Eu optei Flamengo e Atlético Mineiro no Mineirão. Eu optei Fluminense e Grêmio. Eu fiz grandes clássicos, né? Sente saudades, Anselmo? Muita saudade, muita. Eu gostava muito do vestiário, eu gostava muito de jogos. E eu gostava daquele jogo que pegava fogo, né? Então, o Armando, na época era o Armando Marques, né? O presidente da comissão de arbitragem. O Armando botava o jogo, uma vez me botou um jogo 28 de dezembro. Quem subia da Série C ou Série B, Criciúma e Sergipe, lá em Criciúma. Boa data, né? 28 de dezembro, não tinha nenhuma programação, não tinha nenhuma programação. Mas assim, ele confiava muito no meu trabalho, entendeu? E eu fui ser aspirante com ele também, porque ele gostava do meu trabalho, eu ia pro pau, né? Eu não tinha esse negócio de mimimi. Eu nunca consegui não ter a minha personalidade em campo, Zé. Então, isso que eu falo, sistema. O sistema nunca gostou muito de mim. Por quê? Porque eu ia para um clássico, eu fiz todos os clássicos do Brasil, eu fiz. Até derby, até Guarani, Ponte Preta, eu apitei. Mas eu ia para o clássico e se você é um atleta do São Paulo, falasse alguma coisa comigo, eu botava você para a rua. Eles queriam que o árbitro não escutasse. Não que era para prejudicar algum clube, nunca. Isso daí nunca ninguém pediu. Bom, pelo menos para mim, nunca ninguém pediu nada. Mas
Era atitudes, era ver algo que eu não deveria ver ou escutar algo que não deveria ter escutado. Inclusive a expulsão do Tevez teve muito... Teve Bom, mas vai expulsar o cara que está chegando. Mal ele sabe falar, né? Você escutou ele, mas fala para dentro. Mas ele falou um palavreado de baixo calão em espanhol, e eu entendo espanhol, né? O Juca Kfouri tentou me desqualificar falando que eu não entendi espanhol. Aí foi provado que eu falava espanhol e inglês, né? Então, ele acabou tomando a maior punição que teve com um jogador internacional. Ô, Anselmo, hoje a gente vê muito jogador abraçando o árbitro, árbitro abraçando o jogador. Você abraçaria, ou você abraçou algum jogador, deixava o jogador? O que você acha disso? Assim, é legal para a arbitragem essa proximidade? Isso você está falando do lance da Edna, né? Você está falando não, mas teve mais. Teve um amigo meu que me chamou atenção para isso. Sei. Aí eu comecei a observar, não foi só a Edna. Outros jogos também é tal de árbitro chegar, abraçar jogador pôr a mão no ombro. Na verdade, Zara, existem árbitros que querem ficar de bem com todo mundo, entendeu? Ele não quer ser a justiça, ele quer ficar de bem para ele estar escalado no próximo jogo. Eu nunca fiz isso. Tá. Não existe contato. Como eu, na minha empresa, eu levo a garotada para os Estados Unidos e tudo mais, não posso ter contato com ninguém. Eu estou lá para prestar um serviço. Não estou lá para abraçar alguém ou para ter uma intimidade, de maneira alguma. Eu estou lá para prestar um serviço profissional. Como na arbitragem, não pode existir esse contato. Vou te dar um exemplo. Isso posso falar, não tem problema nenhum. A Edna, ela me dá um abraço carinhoso com um beijo no rosto do Neymar ao final do jogo. Então, quer dizer, no próximo jogo, se o Neymar fizer uma infração, ela não vai advertir ele? Não pode existir esse relacionamento. Não se deve. Isso não é profissionalismo. Isso é você querer se ficar de bem com todo mundo, para todo mundo não ter uma rejeição sobre o seu nome. E aí teria que mas não tem o responsável pela arbitragem não tem força chamar atenção, não tem? Não tem força para isso. Na verdade, quando se bota um escudo FIFA, o árbitro se acha todo poderoso. E as comissões de arbitragem, eu falo de cara aberta, as comissões de arbitragem passa pano e joga tapete vermelho pro cara FIFA, porque ela tem medo do cara ir para outra federação, entendeu? Isso na minha época já aconteceu. Na minha época eu era para mim ter saído da Federação Paulista. Quando eu saí, a Catarinense, como é que ele chamava? Salinho, Malinho, esqueci o nome dele, era o presidente da comissão de arbitragem de Santa Catarina, ele queria eu na Catarinense. Tá. A CBF, por motivos de sistema, o cara da CBF não gostava de mim, que era o Sérgio Correia, ele não me permitiu ir para a Federação Catarinense. Ele queria acabar com a minha carreira e realmente conseguiu. Entendi. Da Costa, precisaria de mais uns 4, 5 programas aí, certamente você volta. Tem muita história. Muitíssimo obrigado pela sua participação no Papo Eu que agradeço, fazendo a gente volta a papear. Não esquece da American Tour, né? 3406-1813. Que merchan, hein? Que merchan, melhor e maior agência operadora do Brasil, e é verdade. Fala com o Anselmo Júnior e com o Vinícius. Eles que cuidam agora. Pode ir lá que tem uma equipe toda te preparando. Fechou. Obrigadão, Anselmo. Um abraço. Satisfação, Zara. Eu que agradeço a sua presença. Papiei com o Anselmo da Costa, ex-árbitro de futebol, ex-goleiro, contou um monte de história aí, falou até dos frangos, isso foi importante. A gente volta semana que vem, galera, agradecendo o Tatu Shopping Frutas, nosso patrocinador exclusivo. Grande abraço, excelente semana. Fui!